Olá, minha turminha linda! Tudo bem com vocês? Vamos iniciar nossa semana com o quê? Com redação, sabe por quê? Lutamos todos os dias por alguma coisa que ainda não sabemos se o que realmente é aquilo que queremos. Na verdade, quando eu acredito que, na verdade, tudo que estamos buscando é a casa de vó. Sabe por quê? Porque eu acredito que todo mundo precisa retornar à casa de vó para lembrar do quanto é prazeroso e o quanto é feliz na casa da vovó. Se existe uma coisa que me lembro bem, é da minha querida avó, isso mesmo, uma lá no céu e a outra aqui ainda presente. Mas tenho boas recordações das férias em que passava em sua casa, do cheirinho da sua comida deliciosa, simples, caseira, mas muito deliciosa. Assim também como eu me lembro do fubá que ela fazia, delicioso, onde eu acabava acordando com aquele cheirinho maravilhoso do fubá sendo torrado. Até mesmo, gente, do barulho do chinelo da minha avó, eu lembro, indo até a porta do nosso quarto dizendo: vamos acordar, meninada, está na hora. Quem de vocês aí nunca ouviram da avó de vocês dizendo: o sol já está alto, vamos levantar, sabe por quê? Porque quem cedo madruga, Deus ajuda. Bom, esse é um ditado que a minha avó costumava falar diariamente. Sempre ao nos acordar, ela falava esse ditado. Uma recordação muito boa que eu tenho era do quintal. Ele não era muito grande, sabe? Mas havia muitas árvores que no final da tarde faziam um som delicioso das folhas quando o vento soprava. E quando então era a época da manga, tomávamos sempre um carão, porque a vovó dizia: vocês escolhem ou mingau ou manga. Por quê? Porque ela costumava dizer que fazia mal, que ia dar uma constipação e que poderia morrer. E ao final das tardes estava lá minha avó, catando manga por manga ou a depender da fruta da época, para colocar em uma cestinha e nos deliciarmos, né, durante as tardes ou até mesmo amanhã. Esse então era o nosso lanche muito saudável. Da jabuticaba ela dizia: meninos, tome cuidado, porque se engolir o caroço, ele prender no intestino, vai ter que ir pro médico abrir tudo, ou então vai nascer um pé de jabuticabeira aí dentro. E aí a gente ficava morrendo de medo de engolir o caroço da jabuticaba. Mas bom mesmo era quando chegava a época da goiaba. Porque além de subir no pé para ver as goiabas, né, para poder apanhar, para poder pegar as goiabas, eu e os meus primos costumávamos a fazer uma guerra, isso mesmo, uma guerra com aquelas goiabas que já estavam passadas, onde todo mundo jogava em todo mundo, mas a vovó sempre dizia: vocês podem brincar dessa forma, porém não perto de casa para não sujar as paredes. Então, todas aquelas brincadeiras saudáveis, sabe, eram permitidas pela minha vovó. E quando então a gente ficava doente, vinha aquele chá delicioso de limão para acabar com a gripe. Sempre docinho. E a minha mãe costumava comparar: por que você toma o chá da vovó e o meu você não toma? Porque havia uma diferença. A vovó sempre deixava docinho, mas era segredo nosso. E aí é que eu digo que os ponteiros do relógio na casa da minha avó, os minutos não passavam, ou se passavam, era sem pressa nenhuma,
de chegada, uma simples macarronada ou até mesmo um pão caseiro, que delícia! Ganhava sabores diferentes, sabe por quê? Porque o da minha avó costumava dizer que era o único delicioso. Até mesmo uma inocente tarde durava assim pra gente uma eternidade, porque as nossas brincadeiras e fantasias, que costumavam dizer que a vovó escondia atrás dos armários e na realidade eram roupas antigas, eram uma delícia. Ferramentas guardadas misteriosas, baús que dizíamos que era o nosso tesouro secreto, estavam sempre prontos para ser desvendados. E aí então a gente criar uma nova história. O que mais tenho saudade é dos brinquedos, sabe por quê? Porque raramente a vovó nos dava brinquedo. Os nossos brinquedos eram inventados na hora. Era o papelão, era o carrinho com lata. E sabe, turminha, a casinha da avó é onde a gente costuma encontrar o resto da infância dos nossos pais e o início das nossas vidas. Isso mesmo, a minha avó era baixinha, magrinha, mas era muito brava. Sabe por quê? Ela dizia: adoro as crianças, só não uma criação. Se a gente falasse um palavrão, ganhava um beliscão daqueles para aprender. Que aquilo não se falava. A minha avó, ela não lia historinhas, como alguns avós de hoje tinham esse hábito de ler, né? Algumas historinhas. Mas ela contava cada história, cada caso como ninguém. Trocaria qualquer historinha atual pelos casos da minha avó. Tinha uns que dava medo: o bicho-papão, Saci Pererê, o homem do saco, a cuca e até o lobisomem. Mas aí então a minha avó deixou um legado maravilhoso, sabe qual? Que todos nós deveríamos aprender a passar o anel, ao esconde-esconde, a jogar 5 Marias, soltar papagaio. E além de tudo, deveríamos amar dos nossos pais até os nossos primos. E que todas as pessoas que tivessem uma idade acima do que a nossa deveriam ser respeitadas. Assim também como a natureza. Então, essas coisas simples da vida é que me fizeram gostar de crescer. E aí eu cresci sem medo. E hoje eu não tenho medo nenhum de envelhecer. Sabe por quê? Esse luxo não me pertence mais, infelizmente. Mas viverá comigo apenas aqui, como boas e belas memórias, bonitas recordações, né? Que pude vivenciar na casa da minha avó. Mesmo assim, eu gostaria de fazer um pedido, sabe? Eu queria que todo mundo viesse a pedir a mesma coisa, que era frequentar mais a casa da avó, assim também como eu gostaria de frequentar muito mais a casa da minha avó. Turminha, espero que vocês tenham gostado. Agora chegou a vez de vocês, sabe por quê? É hora de vocês fazerem a redação de vocês, contando como é a sua infância. Vocês aí, tem alguma recordação de férias ou de algum momento que passou ou que passa com a voz de vocês? Conta lá pra mim através da redação de vocês, tá bom? Quero deixar aqui pra vocês que nesse momento da quarentena, busquem a voz de vocês que está aí ao lado, que está próxima, para trazer histórias antigas, para trazer para vocês brincadeiras antigas, até mesmo para estar saindo um pouco dessa era virtual e brincar com coisas antigas, fazer construção de brinquedos,
sabe? Porque a infância, ela é uma só e a gente tem que aproveitar enquanto não chega aquelas responsabilidades maiores, porque as responsabilidades que vocês têm hoje é apenas de estudar e de amar. Tá bom, turminha? Um beijo para todos vocês. Tenham uma semana assim iluminada, cheia de boas vibrações, certo? Amo cada um de vocês e estou com muita saudade, saudade de verdade de cada um de vocês, tá bom? Um beijo e até a nossa próxima aula.